Olá, eu sou Alessandra Kianek, editora de Veja, e começa agora mais um programa Páginas Amarelas em Vídeo. E hoje contamos com a presença de Celso Moretti, presidente da Embrapa. Moretti é engenheiro agrônomo, está na Embrapa há 25 anos e agora, recentemente, assumiu a presidência da companhia. A Embrapa é a empresa brasileira de pesquisa agropecuária. Ela é responsável por criar tecnologias desde os anos 70 que ajudaram a incrementar a produtividade das lavouras brasileiras. É isso mesmo, Moretti? É isso mesmo, Alessandra. Grande prazer estar aqui na Páginas Amarelas da Veja com você. Eu que agradeço a presença. A Embrapa, junto com seus parceiros ao longo das últimas quase 5 décadas, contribuiu para uma transformação fantástica na produção agropecuária brasileira e a gente tem muito orgulho de fazer parte dessa história. Perfeito. Bem, para começar, eu gostaria de conversar com você falando sobre consumo de alimentos no mundo. O Brasil é um dos principais produtores de alimentos e é apontado como o país de maior potencial para suprir a demanda que vai crescer nos próximos anos. E aí eu te pergunto, como conciliar o aumento da produção agrícola com a preservação do meio ambiente? O Brasil ele faz já um papel muito interessante em conciliar produção com sustentabilidade. Eu costumo dizer que não existe nenhum outro país do mundo que produza tantos alimentos, fibras e bioenergia, preservando ou protegendo matas nativas como o Brasil. Nós preservamos 66,3% do território brasileiro, utilizamos apenas 30% para a agricultura, a pecuária e o setor florestal. E temos uma quantidade ainda enorme de pastagens, né? A gente está falando algo em torno de 20% do território brasileiro, de pastagens degradadas, que podem ser incorporadas para a produção de alimentos, como a gente tem feito, inclusive, com a integração lavoura, pecuária e floresta. Então, não tenho dúvida que até 2030 o Brasil vai ser o maior produtor de alimentos do mundo. O senhor citou agora a integração lavoura, pecuária e floresta. Explica um pouquinho para a gente o que é isso. A integração lavoura, pecuária e floresta é um sistema de produção onde no mesmo local você tem uma lavoura, por exemplo, de milho, você tem a pecuária, que pode ser de leite ou de carne, e você tem árvores, você tem um sistema florestal. É uma estratégia que foi implementada para apoiar na recuperação de áreas degradadas e por volta de 2010, 2011 nós tínhamos algo em torno de 4 milhões de hectares e agora em 2018 chegamos aí a quase 15 milhões de hectares, né? E é um modelo que possibilitou que o Brasil desenvolvesse um conceito que é único no mundo, que é a carne carbono neutro. O que é isso? As emissões que são feitas pelo gado naquele ambiente, elas são mitigadas ou são neutralizadas pelo sistema da lavoura ou pela floresta. Então isso possibilita que aquela carne seja comercializada como carbono neutro. Perfeito. O senhor participou agora recentemente de viagens do governo ao exterior, que foi em busca de investimentos e parcerias. Na sua área, quais foram os principais acordos fechados que vão ajudar aqui a impulsionar o campo? Eu tenho feito um périplo por vários locais do mundo. Alguns brincam até que eu sou um mascate da pesquisa agropecuária brasileira, mas eu entendo, Alessandra, que nós temos grandes oportunidades em vários locais do mundo. Então, especificamente, eu me refiro aqui à Península Arábica. Eu acabo de voltar de uma missão aos Emirados Árabes Unidos, que é um país que tem uma grande produção de petróleo, mas, por outro lado, importa mais de 90% dos alimentos que são consumidos. E eles têm um interesse e uma preocupação muito grande de prover segurança alimentar para a sua população. E a Embrapa pode apoiar nesse desenvolvimento, transferindo tecnologia e levando o setor privado brasileiro. Então, nós estamos desenvolvendo um acordo com algumas instituições dos Emirados. A ministra Tereza Cristina esteve agora acompanhando o presidente Jair Bolsonaro à Índia. Nós assinamos um acordo com o Instituto Internacional de Agricultura no Trópico Semiárido, o ICRISAT, da Índia, para tratar de vários temas de interesse comum, como biotecnologia, mudanças climáticas, irrigação
e intercâmbio de germoplasma, de sementes, de material genético. Então, esses são 2 exemplos, né? Existem outros vários, dessa cooperação que a Embrapa vem desenvolvendo com vários países do mundo. Perfeito. A ministra Tereza Cristina, da Agricultura, que o senhor acabou de mencionar, ela tem um papel importantíssimo dentro do governo Bolsonaro. Como o senhor avalia a influência delas nas relações internacionais do Brasil? A ministra Tereza Cristina, ela é engenheira agrônoma, formada na mesma universidade que eu formei, ela é em Viçosa, é uma pessoa do setor, é uma pessoa do agro, que conhece profundamente as demandas e as possibilidades do agro brasileiro. Ela é parlamentar, foi presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária e, em um período de pouco mais de 12 meses, fez 32 missões internacionais. Então, com seu jeitinho, né, meigo e com muita tranquilidade, ela tem realmente levado essa imagem do Brasil e aberto novos mercados, inclusive para o Brasil. Perfeito. Falando em pesquisa e tecnologia, qual será, na sua opinião, o próximo avanço tecnológico que fará com que o Brasil dê um novo salto de produtividade? Existem várias apostas. Eu vou citar uma aqui, Alessandra, que é a edição genômica. Então, hoje, por meio do uso de ferramentas biotecnológicas, nós podemos editar o genoma das plantas ou de animais. E nós hoje temos projetos que estão em andamento, como é o caso de um projeto de edição genômica na cadeia produtiva da soja, onde nós estamos editando o genoma da soja para adaptá-la a regiões secas e dar resistência a nematóides. Nós estamos também trabalhando com edição genômica no feijoeiro para reduzir o escurecimento daquela parte superficial ali do feijão. Então, com certeza, uma das apostas é a edição genômica e eu apostaria também na agricultura digital, né, que vai fazer uma revolução, já vem fazendo uma revolução no campo, né, e a gente imagina que os sensores, a internet das coisas, inteligência artificial, cada vez vão mais estar presentes e o desafio é ter conectividade. E o senhor citou aí a questão da soja, do feijão. Para o produtor, o que é essa tecnologia, essa novidade na prática, como que ajuda ele? Isso vai chegar até as mãos do produtor como uma variedade que ele vai poder, de soja, por exemplo, que ele vai poder plantar num local, né, que tenha infestação de nematóides, por exemplo, né, porque que são vermes que vivem no solo, né, enfim, pragas, né, que vivem no solo e que vão atacar a raiz da soja, que vai, enfim, reduzir a produtividade, né. Vai permitir também que vai chegar à mão do produtor uma soja que ele vai poder plantar numa região seca do território brasileiro, por exemplo, um semiárido, né. Então, são esses avanços que nós vamos conseguir. Isso tem alguma coisa a ver com transgênicos? São 2 coisas diferentes. Acho que é muito feliz a sua pergunta. Transgenia é quando você pega um gene de um outro organismo e introduz num determinado organismo, né? Então, a gente tem a soja transgênica, é um exemplo, né, disso. E a edição genômica não. Você não traz material genético de uma outra planta ou de um outro organismo para aquele que você está trabalhando. Utilizando essas tesouras genéticas, você consegue editar, né, como um corte e cola, né, do genoma, e aí você tem um produto da maneira como você deseja. Perfeito. Ainda nesse tema, quais são os produtos, quais são as novidades, na verdade, que a Embrapa está desenvolvendo e que logo mais já vai estar ali na mão do produtor? A Embrapa tem, junto com seus parceiros, 78 programas de melhoramento genético que buscam desenvolver plantas, animais e micro-organismos mais adaptados às condições do clima tropical que imperam no território brasileiro. Nós temos um programa de melhoramento do trigo, por exemplo, que possibilita que o Brasil produza trigo nos trópicos, né? Isso é algo único no mundo. Eu, inclusive, visitei recentemente uma região dos Estados Unidos, onde se produz grãos e trigo, e quando eu falei que o Brasil estava produzindo trigo nos trópicos,
não acreditaram, né? Então, os programas de melhoramento e o desenvolvimento de plantas mais resistentes a pragas e doenças, animais mais produtivos e resistentes também a doenças, estão no foco dessas novidades que a Embrapa vai entregar nos próximos anos. O senhor acabou de citar aqui a questão do trigo, que até indo na contramão, porque o Brasil ele é um dos maiores produtores de alimentos, porém ainda depende de importação de trigo, somente da Argentina. E o que a gente pode dizer? Que o senhor já falou algumas coisas, mas o que a Embrapa pode ajudar nessa questão? Tem algum estudo? Aonde a gente poderia aumentar a nossa produção de trigo para diminuir essa dependência do importado que fica sujeito, né? Fica assim, o pãozinho, o pão francês sujeito à cotação do dólar, por exemplo. Uhum. O Brasil ele tem uma demanda, Alessandra, anual de aproximadamente 11 milhões de toneladas de trigo. Nós produzimos aí algo em torno de 5 milhões de toneladas e importamos outras 6 milhões de toneladas. Nós temos potencial genético e qualidade do trigo para produzir na região tropical. Então eu entendo que, havendo uma determinação do país, né, de se expandir, isso é uma questão de política agrícola, que tem a ver também com política internacional, de comércio internacional, né? Nós, como você bem colocou, nós importamos quase 80% do trigo da Argentina e importamos dos Estados Unidos, porque nós exportamos linha branca para a Argentina e exportamos carne para os Estados Unidos. Então é uma questão de regulação de mercado. Agora, do ponto de vista de tecnologia, nós estamos prontos para aumentar a produção na região tropical do globo. Perfeito. Muitos desses avanços tecnológicos que o senhor chegou a citar, eles barram num problema que é a falta de conectividade, a falta de internet no campo. O senhor vê alguma solução para essa questão? Sim, eu acho, me parece que o Brasil está muito claro para o país que a gente precisa melhorar a conectividade no campo. 70% das propriedades, segundo os dados do IBGE, não tem conectividade. O Congresso Nacional acertadamente aprovou uma legislação no final de 2019 para estimular essa conectividade. O Brasil, 65% do território apenas está conectado à internet, enquanto que na China é 95%. Né? Então, nós precisamos aumentar essa conectividade para que o agro possa seguir se desenvolvendo. Mudando agora um pouquinho de assunto, o Brasil é acusado de abusar do uso de agrotóxicos. Os agricultores usam demais mesmo? E aí eu já aproveito para perguntar para o senhor, a Embrapa tem algum estudo, algum trabalho que poderia ajudar isso, a reduzir o volume que é usado nas lavouras de defensivos agrícolas? Sim, a Embrapa tem um conjunto robusto de estudos, de projetos de pesquisa que vão desde do trabalho de melhoramento genético para aumentar a resistência a pragas e doenças, para se reduzir o uso de pesticidas, trabalhos voltados ao uso racional, ou seja, de você ter aplicadores mais eficientes, enfim. Tem também um trabalho todo desenvolvido para a parte de agricultura orgânica. Então nós temos várias linhas de pesquisa que desaguam no uso mais racional de agrotóxicos. Acho que é importante dizer também, Alessandra, quem está acompanhando a gente aqui na Páginas Amarelas, né, que o Brasil, ele relativamente é um dos países que menos usa agrotóxicos, né, menos usa pesticidas quando a gente fala em litros por hectare. Né. Ele é um dos maiores produtores do mundo, então nós somos um dos maiores usuários de pesticidas. Agora, quando nós fazemos o cálculo de litros por hectare, o Brasil está na 44ª posição do mundo, então vários países europeus, o Japão, usa mais pesticidas do que o Brasil. A Embrapa, pelo menos por enquanto, não está na lista de empresas que o governo Bolsonaro pretende privatizar. E o senhor já se manifestou ser contrário à privatização. E aí eu pergunto para o senhor, há algum risco da Embrapa entrar nessa lista em algum momento? E por que o senhor acha que ela não deve ser privatizada? Eu entendo que a possibilidade de privatização está afastada. E eu já me manifestei, né, em alguns momentos
que eu acho que é uma decisão acertada. E o exemplo que eu dou é que nós temos hoje um setor que é a agropecuária brasileira, que responde por 23% do PIB do país. Na hora que ocorrer uma praga ou uma doença, pode ser uma apenas, né, que nós não tivemos nenhum pesticida, nenhum defensivo para controlar, é no banco genético da Embrapa, né, que é a Arca de Noé brasileira, é lá que nós vamos buscar resistência. Então, você tem uma empresa, né, que contribui e seguirá contribuindo para o agro brasileiro, para a sustentabilidade, e significa a segurança alimentar da população brasileira e de outros lugares do mundo, é uma questão até de segurança nacional, né? Então é por isso que eu defendo, obviamente que existe espaço para se aumentar a eficiência da empresa, a gente tem feito isso, nós fizemos agora um programa de demissão incentivada, né, nós já desligamos 1.000 colaboradores da empresa, estamos fazendo uma série de reformas administrativas sob a orientação da ministra Tereza Cristina, mas eu entendo que ela deve continuar nas mãos do Estado brasileiro. Perfeito. E com esse plano de enxugar os gastos, que até o senhor já falou que já até começou a fazer mesmo, como é que está o orçamento da Embrapa neste ano? Tem algum risco de alguma pesquisa ser interrompida? Nós conseguimos, por meio de um trabalho bastante coordenado junto ao Congresso Nacional e ao próprio governo, e mais uma vez com o apoio da ministra, a manutenção do nosso orçamento para 2020. Então, não existe risco de nós termos as pesquisas, nesse momento, prejudicadas. Não obstante, nós temos ido atrás de recursos de outras fontes financiadoras, tanto no setor público, nacional e internacional, quanto no setor privado. Eu acho que é importante que quem nos acompanha aqui no Páginas Amarelas saiba, Alessandra, que a Embrapa, por ano, ela assina mais de 200 contratos, né, com associações, com cooperativas e com o setor privado. Então, nós não estamos esperando que o dinheiro público caia nas nossas mãos, mas nós estamos indo atrás de recursos para financiar a pesquisa agropecuária. E qual que é o valor do orçamento este ano? Hoje o orçamento, considerando todos os gastos, né, de pessoal, custeio e investimento, está na ordem de 3,7 bilhões de reais. O orçamento da Embrapa? Da Embrapa, sim. E é a mesma quantia que tinha no ano passado? A gente teve um crescimento vegetativo da ordem de 2% aproximadamente. Eu diria que é praticamente o mesmo orçamento de 2019. Perfeito. E quais são os avanços que a gente pode contar agora, os avanços na área da genética, que podem ajudar o campo? Eu mencionei anteriormente a edição genômica, né, que é algo que a gente vai continuar perseguindo. Nós estamos trabalhando também fortemente na busca por micro-organismos, e aí a bioeconomia, que é essa economia de base biológica que tem, né, crescido o interesse em todos os lugares do mundo. Nós temos investido bastante. Então a Embrapa, em 2019, acabou de lançar um bioinsumo que disponibiliza um nutriente que é muito importante para a planta, que está no solo, que é o fósforo. E o Brasil importa 5,5 milhões de toneladas de fosfato, sobretudo do Marrocos, todos os anos. E esse trabalho envolve genética, envolve adaptação dos cultivos. Então a área da genética, do melhoramento, da busca de materiais mais resistentes e adaptados, ela está sempre no centro da nossa agenda. Perfeito. Recentemente, agora, a Embrapa enviou mais de 3.000 sementes para um banco de genética do mundo lá na Noruega. Isso, queria que o senhor contasse um pouquinho para a gente. Isso, assim como a Embrapa, ela tem, eu mencionei anteriormente aqui, a nossa Arca de Noé, que é o banco genético da Embrapa, é o 5º maior banco genético do mundo. Ele consegue armazenar 700 mil amostras, nós temos por enquanto 120 mil. Existe o maior banco genético do mundo, que fica em Svalbard, na Noruega, é lá no Círculo Polar Ártico, então é muito frio. Ele fica dentro de uma montanha, que era uma mina de carvão, ele é resistente inclusive a uma explosão nuclear.
que é o repositório de todo mundo. O mundo inteiro manda amostra de sementes para lá para serem guardadas, né? Então a Embrapa agora, recentemente, mandou 3.300 amostras, né, de arroz, né, de melão, de pimenta, de abóbora, para esse banco, e fica lá depositado, né, para garantir a segurança alimentar da população mundial. Que é para ficar para sempre, assim. Isso, eternamente. Eternamente. Então, assim, aquilo é uma cópia de segurança, é um backup, né, que vamos dizer que a gente tem algum problema com a produção de arroz. Né? E isso é algo, Alessandra, que a gente tem feito muito na Embrapa, que é o melhoramento genético preventivo. O que é isso? Então, os nossos pesquisadores, eles identificam a ocorrência de doenças em algum lugar do mundo, que não chegaram no Brasil ainda, e eles começam a trabalhar para melhorar as nossas plantas, para se que aquela doença algum dia chegar aqui, nós estejamos preparados. Então eu dei o exemplo do arroz. Tem uma doença que ataca o arroz no Sudeste Asiático, não chegou no Brasil ainda, mas nós já estamos trabalhando para que o arroz brasileiro tenha tolerância ou resistência, para que quando essa doença chegar, e provavelmente um dia vai chegar, nós estejamos prontos. Perfeito. E o senhor já tem mais algumas viagens programadas para tentar fechar parcerias? O que o senhor gostaria agora daqui para frente? Qual que seria uma parceria interessante para ajudar aqui no Brasil? Eu tenho me manifestado muito, Alessandra, sobre a oportunidade que o continente africano representa, né? A Embrapa, ela já esteve fortemente presente no continente africano entre os anos de 2006, 2000 e 2009. Uma região que agrega 60% das terras agricultáveis do mundo. Eu estou falando aqui de 400 milhões de campos de futebol de savana, né? Para quem nos acompanha aqui nas páginas amarelas terem uma ideia, os cerrados brasileiros têm 200 milhões de hectares. E existem oportunidades enormes, né, para o Brasil, para as empresas brasileiras, tanto na área de genética animal, quanto na área de genética vegetal, quanto para o setor de maquinário. Então, nessa visita que nós fizemos aos Emirados, eles investem pesadamente na África, em vários países, e nós entendemos que é uma oportunidade muito grande de o Brasil se fazer mais presente, porque, mais uma vez, como a gente falou aqui no começo da nossa conversa, o único país do mundo que conseguiu desenvolver tecnologia para a agricultura nos trópicos foi o Brasil. Então, uma boa parte, se não a maioria do território africano está no cinturão tropical do globo. Então, é uma excelente oportunidade para nós. Em algum momento, durante uma dessas viagens e fechamento de parcerias, chegou-se a questionar se a Embrapa não estaria entregando um segredo industrial, por ser essa excelência em pesquisa? Como o senhor avalia isso? Eu tenho dito que o que a sociedade brasileira gastou bilhões, né? Como eu disse anteriormente, o orçamento da Embrapa é um orçamento considerável, né? Nós não podemos entregar de graça para os outros, né? Os americanos tiveram uma estratégia muito interessante na década de 50, por meio da Aliança para o Desenvolvimento, da USAID, quando eles vieram cooperar e ajudar o Brasil a se desenvolver, mas trouxeram o setor privado junto. Os japoneses fizeram da mesma forma com a JICA, né? Eles vieram apoiar, mas trouxeram as empresas japonesas junto. Então eu entendo que a Embrapa ela pode ser uma ponta de lança, né, para nós levarmos a tecnologia, mas junto levarmos o setor privado e, obviamente, sempre por meio de contratos, né? Nós temos as tecnologias protegidas por patentes, nós temos a lei de proteção de cultivares, então nós estamos querendo desenvolver, mas de forma que o Brasil seja recompensado por isso. Perfeito. Não há risco de a gente entregar o país no Brasil. Não. Bem, o nosso tempo está terminando, mas eu gostaria de finalizar com mais uma pergunta. O senhor assumiu agora, recentemente, finalzinho, né, de 2019, oficialmente a presidência da Embrapa, porque já vinha como interino há alguns meses. Qual vai ser a sua principal bandeira daqui para frente?
É seguir apoiando os programas de pesquisa e desenvolvimento da Embrapa para que um setor que responde hoje já por 23% do PIB brasileiro não só alimente hoje 7 vezes a população do Brasil, mas que possa contribuir, inclusive, para mitigar a fome no mundo, que hoje chega a quase 900 milhões de pessoas, né? Então nós vamos seguir trabalhando, desenvolvendo os nossos projetos de pesquisa, vamos fazer uma aproximação forte com o setor privado brasileiro. Então essa é uma orientação clara da ministra Tereza Cristina para nós, e produzir com sustentabilidade e, mais do que isso, mostrar para o mundo que o Brasil faz isso muito bem. Perfeito. Celso Moretti, foi um prazer ter o senhor aqui nos nossos estúdios. Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço. Muito obrigado. Bem, termina aqui mais um programa Páginas Amarelas em Vídeo. Muito obrigada pela audiência. Até a próxima.